Oi, tudo bem? Hoje o Sobre Política fala sobre os desafios atuais dos professores. Da educação básica ao ensino superior, o papel dos docentes passa por transformações sociais e os impactos da internet. Outubro é marcado por uma data especial, o Dia do Professor. Por isso, preparamos uma reportagem para valorizar a atuação deste profissional tão importante na transmissão de conhecimento, mesmo diante da presença da tecnologia. Iremos entender sobre o cenário atual das salas de aula e a importância de valorizar e respeitar o educador. E apresentar um conceito novo, o Nano-Learning, uma metodologia baseada em pequenas pílulas de conhecimentos em formatos de vídeos curtos. Tem também as evidências de um cenário preocupante, a dificuldade na formação de novos professores. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. A habilidade de ensinar vai além de transmitir conteúdo ou cumprir uma carga horária em sala de aula. Educar em tempos multimediáticos tem muito mais a ver com diálogo do que apenas transmissão do conhecimento. Envolve empatia e capacidade de adaptação, dimensões humanas que a tecnologia não substitui, né, Paulo? Com certeza, Érica, mesmo diante dos avanços da comunicação digital e do uso crescente da inteligência artificial na educação, o professor continua sendo peça central na formação de cidadãos críticos e conscientes para os desafios sociais. Mas a educação de qualidade depende de profissionais preparados e valorizados. Sala de aula é ambiente de estudos, de alunos e de professor. Essa é uma aula de ciências da professora Rosimar, que também leciona educação física. Nos últimos tempos, ela e outros professores ganharam uma aliada no processo de ensino: a tecnologia. Nos auxilia, né? Ela está para nos auxiliar, tá bom? Então, o que acontece? A gente pede ajuda, como a gente dentro da sala de aula tem as plataformas, tem os slides e a gente acrescenta no nosso dia a dia. A tecnologia chegou com tudo nas salas de aula. O caderno e os livros passaram a dividir espaço com tablets e notebooks. A inteligência artificial também se tornou presente na rotina de estudantes e educadores. Lidar com essas ferramentas tecnológicas trouxe desafios. Você tem muito professor usando a inteligência artificial para ajudá-lo a criar planos de aula. Pô, isso é muito bom. Não é que a máquina vai substituir dar a aula no lugar. O professor mostra qual é o currículo e qual é a aula que ele quer dar, e um plano de aula, uma sugestão de atividades e planos de aula vai sendo estabelecida. Você também pode ter a inteligência artificial ajudando o professor na tarefa de corrigir, porque não é só corrigir os erros de português, mas é explicar para o aluno como ele poderia estruturar melhor o raciocínio, como é que como ele poderia fazer com que as frases dele ficassem mais inteligíveis para quem está lendo. Segundo a especialista em políticas educacionais, a tecnologia pode ser uma aliada do professor se usada de forma correta, mas jamais substituirá o educador nas escolas. O que a inteligência artificial não consegue fazer, João? Ela não consegue ensinar o aluno a fazer resolução colaborativa de problemas complexos com criatividade, porque os robôs não colaboram a não ser em problemas operacionais, e menos ainda tem criatividade. Criatividade é um atributo humano, não é de máquina. Então, isso é uma coisa que o professor pode e deve ensinar, focar seu ensino nisso. Outra coisa, pensamento crítico e pensamento sistêmico. Eu, com o uso da inteligência artificial, identifico um erro, mas eu tenho muito mais dificuldades com a inteligência artificial de separar fato de opinião. O acolhimento,
o conhecimento do aluno e as estratégias didáticas especializadas. Isso não pode ser feito por alguma máquina na sala de aula. E quem diz isso são os próprios alunos. A gente tem as tecnologias didáticas e etc. muito como o nosso material, só que a gente ainda assim precisa de um guia para guiar a gente durante esse material. Então, atualizando metodologias e esse tipo de coisa, o professor é quem guia a gente por esse material, porque se a gente tivesse só o material e não sabesse o que fazer, não ia dar certo. Prefiro 1000 vezes aprender com o professor falando do que eu aprender online, porque para mim é muito mais fácil. Porque o professor ensina, o professor explica, o professor vai atrás da sua dúvida. Ele conhece os alunos, sabe como cada um é, sabe como cuidar de cada um dentro de sala, ensinando de um jeito certo, onde todos consigam aprender. Indiferente se fosse substituída pela tecnologia, a tecnologia não poderia saber como que é cada um, como que é a vida de cada um, como é a personalidade de cada um para saber aquilo lá. Ele tem um jeito certo de conversar com cada um e ensinar a matéria. Mesmo com essa importância reconhecida, é fato que a profissão de professor precisa ser valorizada, até porque eles mesmos precisaram se adaptar às novidades. Nós temos que tornar a profissão de professor mais atrativa. Isso quer dizer, sim, salários melhores, e nesse sentido a lei do piso é um avanço, mas também evitar fragmentação de contratos. O que é fragmentação de contratos? Você hoje tem muitos professores que dão aula 10 horas numa escola, 16 horas na outra, mais 20 horas na terceira. Um adulto que trabalha e que tem nível superior, trabalha em média 40 horas, né? É o horário. O professor deveria ser contratado para trabalhar com dedicação exclusiva numa escola só, 40 horas. E nesse tempo que ele está na escola, essas 40 horas, ele tem que ter um tempo não só para corrigir trabalhos, mas para ter uma aprendizagem profissional nesse período, que quer dizer a formação continuada em serviço. Com tanta tecnologia presente, quais será que são os principais desafios para que a educação acompanhe as transformações digitais sem perder o lado humano? Para os especialistas, é preciso tirar um atraso. É que o Brasil ainda tem tarefas da educação do século XX para cumprir. Nós demoramos muito a colocar todas as crianças no ensino fundamental, crianças e adolescentes no ensino fundamental, e ainda não concluímos a universalização do acesso no ensino médio, né? E menos ainda de conclusão. Vem melhorando, mas temos um desafio. Nós temos que avançar em alfabetização, nós temos que avançar em matemática. A Rosimar, professora que conhecemos nessa reportagem, ama o que faz. E a cada dia que passa, diz aprender mais com os alunos. Ela enxerga o professor como um grande mediador entre as ferramentas disponíveis para o ensino e os estudantes. Ele é esse mediador, ele sempre foi esse mediador. Ele nunca tomou o conhecimento para si. Tanto é que nós, enquanto professores, nós estamos aqui passando o que nós conhecemos e aprendendo, inclusive, com eles. Entendeu? Então, a gente media esse meio termo. Isso é ser professor, é mediar e não impor. Érica, como vimos aí na reportagem, a gente sabe que a sociedade está cada vez mais baseada em informação. Um dos grandes desafios dos professores é serem mediadores dessa tarefa de ensinar e organizar tantos dados e desenvolver o pensamento crítico nos estudantes, não é mesmo, Érica? Verdade, Paulo. Diante de tantas tecnologias, e da onipresença dos ambientes virtuais, os professores têm um papel crucial de incentivar o diálogo e a escuta, não na velocidade das redes ou de uma simples mensagem de um chat interativo, mas as habilidades humanas de falar, ouvir, ler, escrever. O incentivo da família nesta jornada de aprendizagem também é fundamental. Exatamente, Érica. Bem, vamos continuar este assunto no próximo bloco. E agora, a gente vai para um breve intervalo. Fica aí. Baixos salários, sobrecarga de trabalho, pressão por resultados e falta de apoio emocional são alguns dos fatores que contribuem
para o esgotamento de muitos professores na rotina do trabalho, Paulo? Com certeza, Érica, um assunto que tem preocupado cada vez mais quem atua na educação, a saúde mental dos professores. E para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga Miriam Moreira. Miriam, seja bem-vinda ao Sobre Política. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bem-vinda. Bem-vinda. E para a gente poder, então, iniciar esse assunto, os professores hoje em dia têm baixos salários, muita pressão, né, dentro do ambiente. Isso tem impactado bastante na saúde mental dos professores? É uma realidade? Sim, muito, né? Tem trazido muitas incertezas, né? Contratos também instáveis de trabalho, contratos temporários, são muitos fatores que podem desencadear na saúde mental. A saúde mental, ela não é ausência de patologia. Então, se não tem uma patologia, tem saúde mental. Não, é bem-estar. E isso tem impactado muito na saúde mental dos professores e também influencia na educação, né? No sistema de educação e como eles vão colocar isso para os alunos, como vai ser um mediador de conhecimento. Doutora Miriam, muitos professores e professoras, né, acabam tendo dificuldade de perceber que estão passando por um excesso de cansaço. Sim. Né? Como a gente pode observar isso e até mesmo ajudar colegas que atuam nesta profissão ou em outras profissões também? Sim, reconhecer, né, os sintomas. Bom, o cansaço emocional e físico, né, como uma exaustão emocional, é um grande fator. Então, tá sempre cansado, tá sem energia para realizar suas tarefas, tanto as escolares quanto as pessoais. Né? Outra coisa também é uma despersonalização. Então, o professor acaba tratando de forma negativa ou indiferente os alunos e os colegas até o trabalho. Então, ele fica desmotivado, né? E isso é uma forma inconsciente de defesa ou projeção emocional. Ou seja, é um problema que vai atingir ali o professor, mas que, em consequência, vai prejudicar também a qualidade do trabalho. Com certeza, né? Tem outros fatores também, como a falta de motivação por salários baixos, né? Não tem vontade de trabalhar. Outros sintomas físicos também, como dor de cabeça, distúrbios do sono, distúrbio gastrointestinal, né? E dentro desse contexto, tem aquele trabalho invisível do professor, né? Muitas vezes não é somente dar aula, ele chega em casa, precisa preencher notas, corrigir Sim. provas, que às vezes é um trabalho que não é remunerado, né? Isso também acaba contribuindo para essa desmotivação? Sim, porque ele não fica reconhecido, né? É um trabalho velado, né? Onde o professor faz o planejamento de aulas, então ele não tem esse tempo na escola, ele tem que fazer isso em casa. Acaba atrapalhando tanto o momento com família, como o seu lazer e até o descanso. E isso gera maior desgaste emocional. Ele tem que fazer a correção de provas, não consegue fazer isso no tempo da escola, né? Que tipo de apoio emocional, né, uma terapia pode render para um professor que reconhece que está passando por essa dificuldade? Bom, ter um ambiente, né, um momento de escuta acolhedor é muito importante, né? O professor procurar ajuda, procurar a escola, né, que precisa desse tempo de escuta e de poder reconhecer em si, né, o que ele está fazendo com o trabalho e com a vida. Né? É necessário que ele limite esse tempo, né, tanto da escola, limitar o tempo de trabalho na escola, como o tempo de lazer, o tempo com a família, né, de cuidados pessoais. É necessário que ele possa reconhecer tudo isso para se cuidar. Talvez isso seja o mais difícil, né, Paulo? Muitos professores assumem diversos trabalhos, né? Muitas vezes trabalham em escola de manhã, trabalham em escola à tarde. Sem dúvidas. E justamente falar sobre essa questão da profissão estar desvalorizada, do professor ter que trabalhar mais e de ter muita pressão por metas, né? Hoje em dia isso daí está contribuindo também nesse processo? Sim, porque isso vira um modelo de desempenho. É como se tivesse que cumprir uma performance na escola. Né? E daí eles não colocam as condições tanto de ensino quanto dos alunos para que o professor possa entregar esse resultado imediato que muitas escolas, né, até as privadas, requisitam, né? E acaba tirando também a escola desse espaço de desenvolvimento infantil, social, cultural, né? Desenvolvimento de conhecimento mesmo.
Tem um outro problema que a gente, vez ou outra, tem encontrado, até mesmo na mídia, né, várias notícias sobre isso, que é em relação à violência nas escolas, né? Inclusive, há projetos que visam incentivar a cultura de paz nas escolas, mas, por outro lado, muitos professores também estão sofrendo com isso. Sim, a violência tem aumentado de forma, assim, absurda. Tanto a violência na escola, entre alunos, quanto direcionado aos professores. Né? Eu acredito que um meio que tem assim, deixado muito impresso isso é a internet. Grupos de interesses em comum, de identificação, né? Discurso de ódio, que até a internet Deep Web, né? Que é uma internet mais ali abaixo também, né? Tem esse lugar onde propaga, né, a violência nas escolas. E isso afeta diretamente o professor. Deixa ele num lugar vulnerável, né? Gera medo, e ele também sai desse lugar de autoridade simbólica na sala de aula, né? Como é que ele vai ser o mediador de conhecimento, né, com toda essa ansiedade e essa angústia? Justamente sobre essa questão do desrespeito, né? Ele perde o papel da autoridade hoje, muitas vezes, não somente com os alunos, mas até mesmo com os pais, né? Muitas vezes. Isso também é uma questão importante a ser debatida quando se trata de saúde mental do professor? Sim, precisa. Os pais, hoje em dia, querem um resultado muito imediato, né? Quer resultado, né? Antigamente, a gente brigava com o filho, né? Que notas são essas? Hoje em dia vai brigar com o professor, né? Que notas são essas, né? Passa por cima de tantas outras coisas, né? Do contato com o filho, do que está acontecendo dentro da escola, né? Para poder pressionar o professor de resultados. E isso tem tantas outras camadas, né? Que possam repercutir, e o professor acaba ficando assim, desinstituído desse lugar, né? Ou seja, a melhora da qualidade de trabalho do professor no ambiente escolar também depende de todo esse trabalho da equipe, da gestão escolar. É uma rede, né? A família e também a gestão escolar, né? Poder colocar esse professor realmente no lugar dele. Para a gente poder finalizar, tem uma questão importante que muito se discute dos psicólogos nas escolas para os alunos. Talvez seria interessante pensar uma proposta de ter esse profissional disponível para o professor também? Sim, com certeza. Esse ambiente de escuta é essencial, né? Um acompanhamento terapêutico, psicológico, né, para o professor, onde ele possa estar reconhecendo as suas fragilidades, aonde precisa, né, se colocar e poder fazer um programa, né, continuado aí para poder ter o bem-estar e a saúde mental. Pessoal, vamos a um breve intervalo e no próximo bloco você vai conhecer o conceito novo que está sendo pesquisado na área da educação e da comunicação, o nano-learning, um tipo de microaprendizado que pode auxiliar o ensino convencional. Pois é, Paulo, e ainda vamos falar sobre um cenário preocupante, a dificuldade na formação de novos professores. Fique com a gente, o Sobre Política volta em instantes. De volta com o Sobre Política. Olha, as pessoas usam cada vez mais as redes sociais para buscarem não somente entretenimento, mas também notícias e educação, seja no ambiente virtual ou no presencial, não é mesmo, Érica? E por isso, há uma nova abordagem que segue um formato parecido com o que estamos acostumados na internet, chamada nano-learning, um tipo de microaprendizado. Isso mesmo, Paulo. O nano-learning nasce a partir de uma tendência que começou nas redes sociais, com a produção de conteúdos cada vez mais curtos e objetivos. São vídeos, animações e pequenos jogos, geralmente em pílulas de conhecimento com menos de 5 minutos. Sobre este assunto, nós conversamos com a educadora e pesquisadora de nano-learning da PUC São Paulo, Carla Lukzick. Vamos conferir. Quando a gente fala sobre o nano-learning, a gente está falando sobre o contexto digital e o seu surgimento. Então, isso explica de uma forma até que relativamente simples, quando a gente fala sobre as tecnologias digitais e a internet, né? E essa forma de aprender, porque isso teve uma mudança muito importante, né? Então, as pessoas, como que caracteriza ela, né? Essas pessoas, elas passam mais tempo online e muitas vezes elas têm pouco tempo disponível para estudar. Por quê? Porque a gente fala de um contexto digital, né? É uma sociedade digital da informação.
Então, acabaram surgindo novas formas de aprendizagem, e essas formas de aprendizagem, elas precisavam se adaptar à nossa realidade, tornando esse estudo de uma forma rápida, prática, que fosse, lógico, direto ao ponto. E isso ele acaba convergindo para o que a gente chama do Just-in-Time Learning, né? Então, esse nano-learning, ele possui uma abordagem, essas abordagens falam sobre os vídeos curtos, tá? Bem curtos, que são geralmente com menos de 5 minutos, e eles permitem que você possa aprender de uma forma focada e rápida. Olha, na área da educação é notável os impactos da internet nas dinâmicas de aprendizagens dos alunos, né, Paulo? Como a professora Carla disse, o Brasil atualmente tem mais alunos em cursos de graduação à distância do que em cursos presenciais. Um dado que vem do Censo da Educação Superior de 2024, do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Pois é, Érica, de acordo com o censo, dos mais de 10 milhões de estudantes matriculados no ensino superior no país, 5 milhões estavam no EAD em 2024, o que corresponde a 50,75% do total. Ainda de acordo com a pesquisa, em 2024, 7 entre 10 alunos estão na educação à distância, Érica. Pois é, Paulo, com menos alunos no presencial, também tem escolas que já vêm sentindo aí a redução de novos professores. Paulo, quando a gente pensa em educação, muitas vezes a gente lembra, né, daquele professor, da professora lá da infância que marcou ali a nossa vida na escola, né? Imagina então um futuro onde as salas de aula também ficam vazias. Também de professores, né? Não só de alunos. Esse é um alerta de especialistas. O Brasil pode enfrentar um apagão de professores, com déficit, gente, de mais de 235 mil docentes até 2040. Sem dúvidas, é um cenário preocupante, Érica. A desvalorização da carreira, os baixos salários e as condições de trabalho difíceis estão afastando os jovens da profissão e fazendo com que muitos profissionais pensem em desistir. Na reportagem a seguir, vamos entender as razões desse fenômeno e quais caminhos podem reverter essa situação. A educação no Brasil corre o risco de um colapso. Um apagão de professores ameaça o futuro das salas de aula. O déficit pode chegar a 235 mil profissionais até 2040. Os números ainda mostram que quase 60% dos alunos de licenciatura não concluem a graduação, segundo o Censo da Educação Superior. A pergunta é: por que a carreira que forma todas as outras perdeu o interesse dos jovens? Quando ele vê o salário do professor caindo, os desafios que os professores estão enfrentando hoje em sala de aula, desde o infantil até adolescente, por exemplo, de salas cheias, a falta de respeito, a falta de apoio quando acontece alguma situação polêmica, tudo isso vai afastando, os professores vão desanimando, porque os professores também fazem uma campanha contra a própria profissão, não no sentido que eles não gostam, mas porque realmente está difícil, está ficando cada vez mais difícil lecionar. A desvalorização da carreira é um dos principais motivos. Salários baixos e a falta de estrutura nas escolas criam um ambiente desestimulante. O resultado? 8 em cada 10 professores da educação básica já pensaram em desistir da carreira. Nós temos a precarização do trabalho docente, nós temos pouco concurso, estamos vendo um novo cenário que é desses contratos temporários, isso acaba sendo um desestímulo, né? Uma vez que você se forma, você busca estabilidade, você busca, né, ingressar na carreira, as condições de sala de aula, né? O professor, às vezes, ele tem que dar aula em várias escolas para que ele consiga ter uma remuneração condizente, digna. A sobrecarga também pesa. Muitos lecionam em mais de uma escola para completar a renda. Contratos temporários e salas lotadas aumentam a precarização e afastam novos profissionais. É muito comum você pegar um licenciado e, com anos de carreira, com 5, 6 anos, você pega a mesma pessoa, às vezes, nas empresas privadas, dispare, é muito diferente o salário, né? Você pega um diretor de escola e você pega um diretor de uma empresa, o salário também é muito diferente, é muito desigual. Então isso vai entrando no imaginário do adolescente, do jovem que busca a profissão,
acaba sendo um desestímulo, né? Mas apesar do cenário adverso, há jovens que sonham em lecionar. Rayane, estudante de educação física, descobriu a vocação para a docência ainda na infância. Inspirada pelos próprios professores, ela vê na carreira uma forma de transformar vidas. Ter um cidadão consciente, né? E que ele possa ter um futuro, sim, brilhante, né? Porque a gente vê muitos alunos desmotivados, né? E o nosso papel ali como professor tá ali para transformar a vida deles, né? André, também estudante de educação física, cresceu em família de professores. Para ele, o docente é mais do que transmissor de conhecimento. É o primeiro influenciador na vida de uma pessoa. A gente está sempre ali na questão do aprendizado e, às vezes, alguns tipos de conhecimentos mudam a partir de pesquisas. Então, é sempre importante se manter atualizado para que você possa transmitir para o aluno ali as questões mais específicas, o método mais eficiente, o que vai agregar mais para a vida do aluno, porque, como eu disse, o professor é influenciador, então o que você puder agregar na vida do aluno, você vai fazer da forma correta, porque essa é a intenção. Para reverter o quadro, é necessário políticas públicas de valorização e apoio, medidas como bolsas de incentivo, programas de estágio e a prova nacional docente podem estimular os estudantes a permanecer na carreira. Na pedagogia, nós temos o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. O estudante, ele vai 5 horas por semana na escola, ele ganha uma bolsa de R$700 e depois ele vem para a universidade, onde ele também tem todo o acompanhamento. Esse é um modelo interessante, porque você está estimulando, né? Então, eu acho que são ações que o governo está tomando, mas precisa ser mais célere, mais rápido, para a gente não ter perigo, como estão falando, em 2040, termos esse apagão, ou seja, a falta de professor. O desafio é grande, mas o futuro da educação depende de soluções rápidas. A vereadora Juliana Fraga defende que a valorização precisa sair do discurso e virar prática, com planos de carreira atrativos e, principalmente, melhores estruturas nas escolas. O poder público pode valorizar, pode incentivar, até que ter um programa de bolsas, um plano de carreira que atraia, né? Valorizar mais dentro da sala de aula, incentivando a estrutura, uma boa estrutura em sala de aula. Então você vê várias situações que o professor está enfrentando, que você fala assim, poxa vida, né? Você entra com uma ideia, só que quando você acha que vai melhorar, não, regride. E aí vai desanimando de fato quem está em sala de aula e que aqueles que podiam pensar em entrar, acaba afastando isso também. Nós precisamos de políticas públicas para que o professor, a profissão, volte a ser atrativa, garantindo o futuro da nossa educação. E precisa ser uma formação que contemple também as novas exigências da educação à distância, que exige novas habilidades e competências para os docentes. Com certeza, Érica. O Sobre Política fica por aqui. Para rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, @tvcâmerasjc. E ainda tem o nosso canal aberto 12.3, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo. Até mais!